Você quer aprender a fazer gráficos bonitos e de forma rápida no Python? Fica até o final do vídeo para aprender, porque isso pode mudar o seu futuro como um todo. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre gráficos. Existem várias maneiras de fazer gráfico e eu vou te ensinar a fazer esses gráficos da maneira mais rápida possível, sem perder a elegância e mantendo o padrão de qualidade. Então, a principal biblioteca que nós precisamos são duas, porque eu vou precisar criar um vetor, não vou utilizar dados de nenhuma base de dados. Então, eu vou utilizar o import numpy exnp, deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. E além disso, eu vou importar o import matplotlib.pyplot SPLT, que é a convenção como se gera gráficos com o Matplotlib. Nós vamos também utilizar o Seaborn, pode ficar tranquilo. Mas, primeiro, nós vamos aprender como fazer isso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu criei aqui dois vetores, é só utilizando simplesmente np.array e você coloca os valores, mas eu escolhi esses valores aqui porque eles fizeram sentido para essa aula. Eu já deixei criado, mas eu estou criando o quê? É como se eu tivesse coletado dados de um item A ou item B. Posso até colocar aqui como não existe idade de 600 e pouco, mas eu vou deixar a idade aqui e vou colocar comprimento. Então, digamos que a idade por comprimento. Você coletou ali dados de idade de uma pessoa, de comprimentos, e agora quer fazer gráficos em cima disso. Como é que você faria? Então, é muito simples. Primeira coisa que eu quero te mostrar é você tem que rodar tudo de vez. Então, diferente do R, que você pode rodar em partes o seu gráfico, você só pode rodar uma parte. Aqui no Python, para gerar direitinho e para gerar os gráficos da melhor forma possível, você precisa rodar tudo de vez. Então, eu posso utilizar um plt.plot, idade, plt.plot, ou seja, eu estou dizendo que plot é a idade em um gráfico, e isso já é dentro dessa biblioteca, já tem tudo implementado para gerar um gráfico no Python, e eu vou querer comprimento. E eu preciso dar no final um plt.show. Olha o que ele vai fazer. Ele gerou. Então perceba que existe aqui praticamente uma linha horizontal, nesse caso aqui, e aqui existem valores maiores que podem ir subindo conforme o índice vai aumentando. Então esse índice aqui poderia ser valores de idade e comprimento para determinado valor específico aqui, que seria um índice. Isso é uma maneira de você plotar isso. Perceba que está sem label, está sem nada. Isso aqui é o gráfico mais cru do Python possível. Você pode, por exemplo, colocar aqui play y-label e escolher. Se o nome da minha label, a label é pela cor ali, y-label, na verdade a y-label seria valores. Deixa eu colocar aqui, valores. plt.xlabel, que no caso aqui seria índice, porque aqui é o que? São os valores de idade de comprimento. Então, esse é o eixo Y. E aqui é a índice. E aqui eu posso plotar de novo. Perceba que já tem aqui os índices. Eu posso ir colocando com várias coisas possíveis. Isso aqui é algo que você precisa saber, que você pode plotar, você pode escolher labels e com o mesmo gráfico plt.plot, você pode fazer todo esse processo aqui e vai funcionar perfeitamente bem. É muito interessante isso. Então, aqui, esse aqui é o gráfico 1. Eu não vou colocar perfumaria porque eu tenho uma coisa que eu quero ensinar a vocês. Gráfico 2, eu vou criar aqui, na verdade, um índice, que eu quero que vocês vejam. np.arrange, o lengA, ou seja, eu estou criando um índice que, de certa forma, no gráfico de cima, ele já cria o índice automaticamente se você não definir. Então aqui eu posso dar o np.arrange, lengA, não existe, lengidade. Então agora vai funcionar. Agora vamos. PLT, agora perceba que o de cima é para você plotar do jeito que está, o número como está. Eu criei um índice, deixa eu mostrar o índice para vocês, é basicamente números. Print
índice. Deixa eu rodar de novo, só para vocês verem. Poderia até rodar só essa parte aqui. Deixa eu rodar só essa parte aqui com F9. Então aqui é o índice de 1 até 9. O que eu vou fazer agora é plotar isso como barra. Então eu mudo só a função. Tudo vai permanecer a mesma coisa. Eu vou plotar o dia, idade, plt.bar comprimento e plt.show. Aqui eu preciso colocar o índice, senão ele vai ficar estranho. E aqui eu também preciso colocar o índice mostrando que eu quero ser plotado. Perceba que agora eu plotei os dois gráficos. Claro que daqui daria para ficar melhor, mas aqui eu plotei os dois gráficos de barra, tanto o índice quanto o comprimento, mas não tem dizendo qual dos dois é, e tá meio junto, mas eu consegui plotar os índices embaixo, consegui plotar isso aqui. E agora eu posso dar um... Eu vou até colocar aqui copiar esse PLT. E vou jogar aqui embaixo, que eu quero ser o mais rápido possível aqui nesse processo para mostrar a vocês. Eu ainda tenho uma outra maneira de fazer isso, que é gráfico 3, que seria utilizando o plt.scatter, que seria se eu quiser plotar idade e comprimento juntos. plt.show, para ver se tem alguma relação entre os dois. Ainda consigo fazer isso, ó. Então aqui, se você tivesse em um gráfico, você poderia dizer que era exponencial inverso. Você começa grande e vai diminuindo. Não lembro o nome da função exatamente agora, mas seria como se fosse um exponencial ao contrário. Então existe uma relação entre as duas variáveis, sim, e você consegue fazer várias coisas com esses gráficos. Agora, qual é o ponto? Eu preciso saber aquilo que eu quero. Eu quero relacionar as duas variáveis, scatter. Quero um plot de bar. Eu tenho que saber aquilo que eu quero porque a IA não vai fazer aquilo que é para eu fazer. Eu preciso saber. Agora que eu sei o que eu preciso, eu vou pedir para a IA melhorar. E essa é a maneira de fazer. Hoje você não precisa escrever do zero. Inclusive, eu poderia passar só esse array para ele e pedir para ele fazer plots para mim bonitos e fazer o scatter plot. Mas eu vou aqui, perceba o que eu vou fazer. Pode melhorar esses gráficos para mim, colocando os labels e melhorando e deixando visualmente profissional. Perceba que eu não preciso saber todos os métodos. Eu poderia deixar uma aula muito maior, fazendo um monte de coisa. Agora perceba que ele já fez para mim. Ele já colocou um título, já colocou um grid, já colocou algumas outras coisas. Perceba que o nome é bem intuitivo. O título é para colocar o título, a legenda é para colocar a legenda. Eu vou copiar aqui. Inclusive você pode até utilizar aqui, eu vou só rodar. Perceba que mudou um pouquinho aqui o resultado. Precisaria entender um pouquinho. Deixa eu ver se ele mudou aqui o resultado. Então vamos ver o que ele fez. Ele colocou essa relação de cima um pouquinho diferente. Acho que ele está seguindo cada ponto do índice. Aí teria que fazer um debug, porque está diferente aqui do daqui. Eu precisaria entender um pouquinho, mas nada. Perceba que já ficou muito mais bonito. E aí você pode fazer o visual. Aqui que estava um em cima do outro já ficou melhor, idade e comprimento. E aqui também mudou a relação. Mas aí precisaria investigar o porquê mudou esse resultado. Mas perceba que aqui já tem tudo, olha. Tem o figure, tem o title, tem a legenda que é importante. E isso ajuda bastante a você entender melhor. E eu posso utilizar uma outra biblioteca que é chamada Seaborn. Eu quero isso utilizando o Seaborn. E aí eu vou mudar a biblioteca. Ou existe uma outra biblioteca que é muito mais profissional e que é um complemento ao Matplotlib, que faz gráficos simples, mas o Seaborn seria como se fosse o ggplot do R. Então, eu vou utilizar agora o Seaborn para você ver um pouquinho. Ele vai fazer a mesma coisa, só que deixando muito mais profissional. E o Seaborn, ele segue a mesma lógica. Perceba que assim, aqui ficou um pouco... Aí dá para comparar se ficou melhor ou não, mas o Seaborn é o mais recomendado porque você consegue ter uma liberdade maior. Mas perceba que não mudou muita coisa.
Olha aqui, aqui ele colocou como data frame para fazer o processo, mas o Seaborn, o SNS, em vez de ser plot só, é o line plot. Aqui ele fez um melt para fazer esse processo do bar plot. E aqui você perceba que é o bar plot ainda. E aqui é os cara plot como era no outro. Então o Seaborn para o Matplotlib não muda muito. Inclusive você usa os dois em conjunto. Mas o Seaborn pode te dar uma liberdade maior. E assim você consegue fazer vários gráficos, você consegue manipular esses gráficos, deixando mais bonito. E aí você vai precisar ter um conhecimento também da parte de visual. Não é só aqui eu estou ensinando a parte do código. Como é que eu deixo isso mais bonito? Eu poderia tirar essas grids, tenho que conferir se os dados estão batendo aqui, se a relação está certa, por que está dando diferente, se o que estava antes era o que estava certo ou não. Enfim, então isso aqui é uma maneira de fazer. Inclusive, eu nem poderia começar do zero. Eu só vou mostrar aqui a você. Vou começar uma nova conversa. Faça scatter plot, plot e bar plot com esses dados. Perceba que eu nem precisaria começar desse ponto daqui. Hoje com a IA eu não começo a fazer um gráfico do zero. Eu peço a ela ajuda, claro que em alguns casos você não pode deixar os seus dados lá, mas você pode pedir ajuda para indicar como seus dados eles estão estruturados sem dar muita pista e utilizar a IA para te ajudar a fazer. Então, raramente eu começo a fazer do zero um código hoje em dia, porque eu tenho a IA para me ajudar. É claro que é importante você treinar os fundamentos sem a IA e depois aprender a fazer com a IA. Então, eu ensinei aqui o básico sem a IA e agora eu estou te ensinando como é que faz. Então, eu pedi para ele fazer esses gráficos e aí ele fez e colocou tudo em um mesmo gráfico. Ficou assim, um bar plot, line plot, cara, é plot. Ficou estranho. Aí precisaria indicar melhor para ela o que fazer. Mas perceba que os anteriores estavam muito melhores. Com a ajuda da IA, ela vai te ajudar a você lembrar os métodos que você precisa e as funções que você precisa para que o seu gráfico saia mais bonito. Então, aprenda os fundamentos e depois utilize IA para fazer isso de maneira mais rápida. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um gostei se você gostou. Se inscreve aqui no canal do Emerson Barbosa Data Science. Se quiser conhecer algum dos meus cursos, tem aqui na descrição do vídeo. E se quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, nos comentários está aí. Terei o prazer de responder todas as suas dúvidas. Até logo. Tchau, tchau.